Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje vamos para o dia 173, Provérbios de 13 a 16. Bora lá? Provérbios 13. O filho sábio acolhe a instrução do pai, mas o zombador não ouve a repreensão. Do fruto da sua boca o homem comerá bem, mas o que os infiéis desejam é violência. Quem guarda a sua boca preserva a própria vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Os justos odeiam a palavra mentirosa, mas os ímpios trazem vergonha e desgraça. A justiça protege quem anda em integridade, mas a impiedade arruína o pecador. Alguns fingem que são ricos e nada têm, outros fingem que são pobres e têm grande riqueza. As riquezas de um homem servem de resgate para sua vida, mas o pobre nem sequer ouve a ameaça. A luz dos justos brilha radiante, mas a lâmpada dos ímpios será apagada. O orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. O dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem aos poucos ajunta, o aumentará. A esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é a árvore de vida. Quem despreza a instrução pagará por ela, mas aquele que respeita o mandamento será recompensado. O ensino dos sábios é fonte de vida, para desviar das armadilhas da morte. O bom senso conquista favor, mas o caminho dos infiéis leva à destruição. Todo homem prudente age com base no conhecimento, mas o tolo expõe a sua insensatez. O mensageiro ímpio cai em dificuldade, mas o enviado digno de confiança traz a cura. Quem despreza a disciplina cai na pobreza e na vergonha, mas quem acolhe a repreensão é honrado. O anseio satisfeito agrada a alma, mas o tolo detesta afastar-se do mal. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. O infortúnio persegue o pecador, mas os justos são recompensados com o bem. O homem bom deixa herança para os filhos dos seus filhos, mas a riqueza do pecador é armazenada para os justos. O campo não arado dos pobres produz alimento com fartura, mas pela falta de justiça este é levado embora. Quem retém a vara odeia o seu filho. Quem o ama buscará discipliná-lo. O justo come até satisfazer o apetite, mas os ímpios permanecem famintos. Provérbios 14. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata a derruba com as próprias mãos. Quem anda direito teme o Senhor, quem, mas quem segue caminhos enganosos o despreza. Da boca do insensato brota a arrogância, mas os lábios dos sábios os protegem. Quando não há bois, a manjedoura fica vazia, mas da força do boi vem grande colheita. A testemunha honesta não engana, mas a falsa transborda em mentiras. O zombador busca sabedoria e nada encontra, mas o conhecimento vem facilmente ao que tem discernimento. Mantenha-se longe do tolo, pois você não achará conhecimento em seus lábios. A sabedoria do prudente é discernir o seu caminho, mas a insensatez dos tolos é enganosa. Os insensatos zombam da ideia de reparar o pecado cometido, mas a boa vontade está entre os justos. Cada coração conhece a sua própria amargura, e não há quem possa compartilhar a sua alegria. A casa dos ímpios será destruída, mas a tenda dos justos florescerá. Há caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. Mesmo no riso, o coração pode sofrer, e a alegria pode terminar com tristeza. O inconstante receberá a retribuição da sua conduta, assim também o homem bom. O ingênuo acredita em qualquer coisa, mas o prudente presta atenção onde pisa. O sábio teme e evita o mal, mas o tolo é arrogante e ainda assim confiante. Quem é irritadiço faz tolices, e o homem de planos astutos é odiado. Os ingênuos herdam a insensatez, mas o conhecimento é a coroa dos prudentes. Os maus se inclinarão diante dos bons, os ímpios às portas do justo. Os pobres são desprezados até por seus vizinhos, mas os que amam o rico são muitos.
Quem despreza o próximo comete pecado, mas aquele que trata com bondade os necessitados é bem-aventurado. Não é certo que se não é certo que se perdem os que só tramam o mal, mas os que planejam o bem encontram amor leal e fidelidade. Todo trabalho árduo traz proveito, mas meras palavras levam apenas à pobreza. A riqueza dos sábios é a sua coroa, mas a insensatez dos tolos produz apenas insensatez. A testemunha verdadeira salva vidas, mas a falsa é traiçoeira. Aquele que teme ao Senhor possui uma fortaleza segura e será refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é a fonte da vida para desviar das armadilhas da morte. Uma grande população é a glória do rei, mas sem súditos o príncipe está arruinado. O homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela a insensatez. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Oprimir o pobre é ultrajar o seu Criador, mas quem trata o necessitado com bondade honra a Deus. Quando chega a calamidade, os ímpios são derrubados. Os justos, porém, mesmo na morte encontram refúgio. A sabedoria repousa no coração que sabe discernir. Mesmo entre os tolos, ela se deixa conhecer. A justiça engrandece a nação, mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo. O servo sensato recebe o favor do rei, mas o que procede vergonhosamente é alvo da sua ira. Provérbios 15. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama insensatez. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. A língua conciliadora é a árvore de vida, mas a perversa esmaga o espírito. O insensato faz pouco caso da instrução do seu pai, mas quem acolhe a repreensão revela prudência. A casa do justo contém grande tesouro, mas os rendimentos dos ímpios acabam em desgraça. As palavras dos sábios espalham conhecimento, mas o coração dos tolos não é assim. O Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas tem prazer na oração do justo. O Senhor detesta o caminho dos ímpios, mas ama quem busca a justiça. O que abandona o caminho terá uma instrução rigorosa, e quem despreza a repreensão morrerá. O Sheol e a destruição estão abertos diante do Senhor, quanto mais o coração dos homens. O zombador não gosta de quem o corrige, nem procura a ajuda do sábio. A alegria do coração transparece no rosto, mas o coração amargurado abate o espírito. O coração que sabe discernir busca o conhecimento, mas a boca dos tolos alimenta-se de insensatez. Todos os dias do oprimido são maus, mas o coração bem disposto está sempre em festa. É melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza na inquietação. É melhor ter verduras na refeição onde há amor do que um boi engordado com ódio. O homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a disputa. O caminho do preguiçoso é como uma cerca viva de espinhos, mas a vereda do justo é uma estrada plana. O filho do sábio dá alegria ao seu pai, mas o tolo despreza sua mãe. A insensatez alegra quem não tem juízo, mas o homem de entendimento procede com retidão. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Dar resposta apropriada é motivo de alegria. Como é bom um conselho na hora certa! O caminho da vida conduz o insensato para o alto, para que ele não desça à sepultura. O Senhor derruba a casa do orgulhoso, mas mantém intactos os limites da propriedade da viúva. Os pensamentos dos maus são detestáveis para o Senhor, mas as palavras agradáveis são puras. O ganancioso põe a sua família em apuros, mas quem repudia o suborno viverá. O coração do justo medita antes de responder, mas a boca dos ímpios jorra o mal. O Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. Como um olhar radiante alegra o coração, as boas notícias revigoram os ossos. Quem ouve a repreensão que dá vida habitará à vontade entre os sábios.
Quem recusa a instrução faz pouco caso de si mesmo, mas quem ouve a repreensão obtém entendimento. A instrução da sabedoria é de temer ao Senhor, e desculpem, e a humildade antecede a honra. Provérbios 16. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia as motivações. Entregue ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão estabelecidos. O Senhor faz tudo para o seu devido propósito, até os ímpios para o dia do castigo. O Senhor detesta todos os orgulhosos de coração. Esteja certo de que ele não ficará impune. Com amor leal e fidelidade se faz expiação pelo pecado. Com o temor do Senhor, o homem evita o mal. Quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, ele faz que até os seus inimigos vivam em paz com ele. É melhor ter pouco com justiça do que grande lucro com injustiça. No coração, o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Os lábios do rei pronunciam palavras divinas. A sua boca não trai a justiça. Balanças e pesos justos vêm do Senhor. Todos os pesos da bolsa são feitos por ele. Os reis detestam a prática da maldade, porque o trono se firma pela justiça. Os reis têm prazer em lábios honestos, e apreciam o homem que fala o que é certo. A ira do rei é um mensageiro de morte, mas o homem sábio a acalmará. O brilho no rosto do rei implica vida, e o seu favor é como nuvem de chuva na primavera. Bem melhor é obter sabedoria do que ouro, mais vale obter entendimento do que prata. A vereda do justo evita o mal. Quem guarda o seu caminho preserva a própria vida. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Melhor é ter espírito humilde entre os oprimidos do que compartilhar os despojos com os orgulhosos. Quem considera atentamente a instrução próspera, e bem-aventurado aquele que confia no Senhor. O sábio de coração é considerado prudente, e lábios gentis promovem a instrução. O discernimento é fonte de vida para aqueles que o têm, mas a insensatez traz castigo aos insensatos. O coração do sábio torna prudente a sua boca, e com os lábios ele promove a instrução. As palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Há caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. O apetite do trabalhador o obriga a trabalhar. A sua fome o impulsiona. O homem maldoso maquina o mal, que é como um fogo devorador nos seus lábios. O homem perverso provoca dissensão, e o que espalha boatos afasta bons amigos. O homem violento instiga o seu próximo e o leva por um caminho ruim. Quem pisca os olhos planeja a perversidade. Quem franze os lábios já vai praticá-la. O cabelo grisalho é uma coroa de esplendor que se obtém no caminho da justiça. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. A sorte é lançada no colo, mas a decisão dela vem do Senhor. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um dia. Agradeço aqui todos esses dias que vocês passaram comigo ao longo de 2023, né? E já, logo no final do dia, vamos aí comemorar o início de um novo ano. Que nesse novo ano Deus possa abençoar cada um de vocês e que vocês possam viver cada vez mais na palavra e viver realmente o que ela diz, né? Independente de religião, independente de doutrina, o que a gente precisa aqui é seguir a palavra e viver nela e ficar cada vez mais próximo do Senhor. Então eu desejo para vocês um feliz ano novo, que esse novo ano seja repleto de bênçãos e da presença do Espírito Santo na vida de vocês. Obrigado e até o ano que vem.